Olá, eu sou Leidiane Silveira. Estou passando aqui para compartilhar com você uma palavra do Senhor. E hoje eu vou falar sobre o novo de Deus, exatamente. Eu trouxe alguns versículos aqui. Algumas pessoas, elas falam sempre aquela palavra, né? Não se coloca vinho novo em odre velho. E é exatamente isso. E o novo de Deus. Eu coloquei no meu devocional como viver este novo de Deus. Como que Deus quer que nós vivamos esse novo. E eu trouxe a palavra lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aqui nessa palavra não tem o que nós explicarmos, porque a própria palavra ela já está muito clara. Que quando nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas antigas elas devem se passar. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui o Senhor, enquanto eu estava escrevendo, Ele me trouxe, o Espírito Santo me falou, né? Tem que ser leve. E é isso. Precisa ser leve. Você precisa viver o propósito, viver o chamado, e isso precisa ser leve para você, para mim. Quando realizamos a vontade de Deus e a nossa fica de lado, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para o reino de Deus e para Deus. Às vezes vai tirar o conforto. Não vamos fazer o que nós queremos fazer, mas nós vamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E é certo que o mais certo é a vontade de Deus, porque a nossa vontade, a sua vontade, muitas das vezes está aliançada com a nossa carne e não com o Espírito. Aí eu coloquei, você já orou para Deus fazer a vontade dele e de repente tudo começou a desmoronar? Será que você já orou ao Senhor e de repente as coisas começou a virar um vendaval? As coisas começaram a ficar de ponta cabeça, você sem entender nada, e você ali orando, jejuando, e as coisas acontecendo, e aonde você de repente você depara com a organização do Senhor, porque o reino de Deus, ele é organizado, o reino de Deus, ele é limpo, ele é vida. E aqui o Senhor traz lá em Romanos 12:2, não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a vontade de Deus, não é a nossa vontade. E aqui quando fala não se amolde ao padrão desse mundo, que nós estamos vendo no mundo. E muitos cristãos estão repetindo. Eu sempre digo uma frase, é religiosidade. A frase nada a ver. Muitos cristãos estão cegos, estão surdos espiritualmente. Eu tenho orado para Deus abrir os meus olhos, abrir os olhos dos meus filhos, da minha parentela, dos meus amigos, amigas, dos pastores, da liderança das igrejas. Eu sempre oro, Senhor, blinda os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, mas abre, tira o tampão, tira as vendas dos nossos olhos. E é isso que nós cristãos, aquele que conhece a Cristo, eu não estou falando de religião e nem de placa de igreja, eu estou falando de nós conhecermos o Jesus Cristo que nos salva, nos liberta, nos restaura e nos transforma. E aqui na palavra dele, quando ele tem um chamado para nós, essa verdade que ele tem sobre as nossas vidas, vai acontecer renúncias, vai acontecer vontades que não são nossas, e sim do nosso Deus. E ele vai testificar o teu coração, ele vai enviar os teus profetas, os teus intercessores, e ele vai falar com você nitidamente naquele secreto que você tem com ele. Uma pessoa renovada por Deus, ela é recomeçada, ela é restaurada. Lá
em Romanos 5:20, fala da lei que foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui o Senhor nos traz a restauração, a renovação, o recomeço, mas sem iniquidade. Quando nós conhecemos o nosso pecado, quando nós conhecemos a palavra, ela nos liberta, a palavra ela é verdade e ela vai libertar. E aqui fala que aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Quando nós temos um coração verdadeiramente arrependido ao Senhor, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa mente, o nosso coração, Ele começa a transbordar dentro de nós a graça. Porque quando nós nos arrependemos, o Senhor enxerga esse arrependimento genuíno e Ele transforma, Ele traz vida, Ele traz uma restauração, uma renovação. É sobre isso o novo de Deus. Para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos largar o nosso eu, nosso orgulho, nosso ego, nossa prepotência, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso medo, nossa fragilidade. Nós somos frágeis, nós temos a nossa carne, sim. Mas quanto mais você busca a presença de Deus, mais você é agido no Espírito. A palavra do Senhor fala isso. Para o novo de Deus entrar, eu preciso deixar o meu velho eu. Você precisa deixar o seu velho eu. E agora eu faço aquela pergunta: o que você precisa deixar definitivamente? Qual o pecado oculto? Aquele pecado que você sabe que você carrega? Qual a culpa que você carrega? Que Deus já falou que Ele perdoou os teus pecados? Ele levou sobre Ele os pecados. Mas é um arrependimento genuíno, não é uma iniquidade. Deixar definitivamente. Qual perdão você não liberou? Nós temos um Pai e hoje Ele nos chama. Nesse momento, Ele está te chamando para o novo dEle, aonde o novo dEle vai precisar você deixar o seu velho eu. Vou voltar a dizer, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Nós somos falhos, sim. Nós somos seres humanos. Mas nós temos a oportunidade de voltar atrás, de pedir perdão, de nos renunciar a cada momento, de não voltarmos a praticar aquele pecado sujo, obscuro, aquele pecado que nos leva à morte. Jesus está voltando. Eu sei que você vai falar, eu ouço essa frase há anos, sim. Mas quanto mais vai passando o tempo, mais vai chegando a hora. E Ele vem me chamar e vem te chamar para o novo dEle. E o novo dEle vai doer. É renúncia, é você largar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, é você corrigir as suas veredas, você fazer o caminho de volta, uma conversão verdadeira. O Pai hoje me chama e chama você para nós deixarmos tudo e sermos livres pela graça dEle, sermos leves, porque Ele é justo juiz sobre tudo. Eu sempre falo, Ele está vendo. Nós conseguimos esconder do nosso vizinho, dos nossos parentes, daquele que está ao nosso redor, mas de Deus nós não escondemos nada. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ali na Bíblia nós encontramos Paulo. Paulo, ele foi renovado. Paulo, ele foi um perseguidor implacável ali da igreja, dos cristãos. E aí Deus ali pela graça e pela misericórdia, ele teve um encontro com Jesus, onde ele tornou o maior missionário que existe. E Pedro, pescador rude, após negar Jesus, ele foi restaurado, ele foi renovado pelo amor divino. Noemi perdeu, foi para outro lugar e ela foi restaurada, a família dela foi restaurada através de Ruth e Boaz. E aqui eu coloquei mais, a mulher samaritana, aquela mulher foi renovada. Deus fala muito comigo nessa passagem. A mulher samaritana, ela teve um renovo, uma restauração, mas ela optou por deixar aquele pecado. Naquele momento, na hora do poço ali, é como se fosse até jogado esses pecados dentro daquele poço. Aleluia!
cometeu adultério, assassinou Urias, teve renovação e restauração, mas ele se arrependeu genuinamente. Então os passos é o seguinte, é você ter um reconhecimento do teu pecado, é o reconhecimento daquilo que você vive, que Deus não quer que você viva, é o arrependimento, a confissão, um coração segundo a Deus e uma renovação, para você alcançar a sua restauração e não sair dos caminhos do Senhor e receber a sua salvação. Que essa palavra possa ser confirmada ao teu coração e que no dia de hoje você venha deixar para trás o seu velho eu. Em nome de Jesus, que a graça de Deus possa alcançar você, a tua casa, a tua família. Sempre peça ao Senhor, Senhor, faça a tua vontade, mas sem ti eu não consigo. Sonda meu coração, arrependimento daquilo que não te agrada. E o Senhor vai começar a fazer em você uma renovação. E eu vou voltar a dizer, dói. Dói porque nós ouvimos a exortação diretamente do Pai. É tremendo, mas é cura, é libertação, é libertador. Quando nós conhecemos um Cristo Jesus que nos perdoou, mas que nós precisamos confessar os nossos pecados, que nós precisamos ser rendidos a Ele verdadeiramente. Que você, literalmente, possa sentir essa presença que eu estou sentindo aqui do Espírito Santo. E eu vou dizer a você, Deus é um Pai. Deus me restaurou, Deus renovou os meus sonhos, Deus me trouxe de volta a uma essência dele que eu tinha perdido. E eu vou dizer para você, Ele é um Pai que perdoa, que ama, que exorta, porque Ele ama. Deus abençoe a tua vida, que em nome de Jesus você possa ser renovado no dia de hoje, renovada no dia de hoje, e que a transformação verdadeira comece a acontecer na sua vida. Deus abençoe.